Fala pessoal, um cristão na sociedade aqui. Hoje iremos falar sobre a cidade mais suja da história, Sodoma e Gomorra. Mas antes do vídeo começar, já se inscreve nesse canal para nos ajudar a chegar a 1000 inscritos. Bora para o vídeo. Imagine viver em um lugar onde tudo era permitido, onde o dinheiro comprava qualquer tipo de prazer, e onde as festas duravam dias sem que ninguém se preocupasse com o amanhã. Sodoma e Gomorra eram o paraíso da luxúria, da riqueza e da corrupção. No entanto, por trás das mansões luxuosas e dos templos grandiosos, havia um mundo de violência, traição e perversão sem limites. Mulheres eram tratadas como objetos, crianças eram sacrificadas em rituais sombrios, e os pobres eram deixados para morrer nas ruas. Até que um dia, tudo acabou em chamas. O que realmente acontecia nessas cidades? Como era viver em um lugar onde a moralidade simplesmente não existia? Descubra agora a verdade sombria sobre Sodoma e Gomorra. Riqueza e luxo, a prosperidade que levou à arrogância. Imagine caminhar por uma cidade repleta de mercados movimentados, onde comerciantes negociam ouro, prata e especiarias raras. O cheiro de carne assada e pão recém-saído do forno toma conta das ruas. Homens vestindo túnicas luxuosas negociam enquanto servos carregam jarros de óleo e vinhos exóticos. Essa era Sodoma, um centro comercial próspero onde a riqueza fluía sem limites. Mas essa prosperidade trouxe consequências que poucos perceberam a tempo. Sodoma e Gomorra estavam localizadas em uma região extremamente fértil, próxima ao Mar Morto. Os campos ao redor das cidades eram abundantes, fornecendo trigo, cevado e frutas suculentas. Esse solo rico permitiu que os habitantes acumulassem riquezas rapidamente. O comércio prosperava com caravanas vindas do Egito, Mesopotâmia e outras regiões distantes. As ruas eram movimentadas, repletas de artesãos, ourives e mercadores exibindo seus produtos mais caros. Os mais ricos viviam em casas luxuosas, construídas com pedras, polidas e decoradas com tecidos finos importados. No centro da cidade, palácios imponentes refletiam a grandiosidade de seus habitantes mais poderosos. As festas eram comuns, reunindo nobres e comerciantes influentes que ostentavam suas fortunas em jantares extravagantes. O vinho nunca faltava, e a comida era servida em quantidades exageradas. Mas havia outro lado dessa riqueza: a desigualdade era evidente. Enquanto os ricos se banqueteavam, os pobres eram ignorados. Pedir ajuda era inútil, pois a cultura de Sodoma não valorizava a compaixão. A bondade era vista como fraqueza. O comércio também era marcado pela ganância. Pesos adulterados eram usados para enganar compradores, os mercadores cobravam preços absurdos, e os poderosos exploravam os trabalhadores sem misericórdia. Se alguém ficasse endividado, podia facilmente ser vendido como escravo para pagar suas contas. A justiça favorecia os mais ricos, enquanto os pobres não tinham a quem recorrer. A cidade, por fora, era um espetáculo de riqueza, mas por dentro, era um lugar onde a arrogância e a exploração reinavam. Para os que tinham dinheiro, Sodoma era um paraíso; para os que não tinham, era um inferno na terra. Mas a riqueza de Sodoma trouxe algo ainda pior: uma sociedade que acreditava ser intocável. Eles pensavam que nunca enfrentariam consequências por seu estilo de vida. Porém, o destino dessa cidade já estava selado, e sua destruição chegaria de forma avassaladora. Número, arquitetura e organização da cidade, o brilho de fora, a podridão por dentro. Se você chegasse em Sodoma pela primeira vez, ficaria impressionado. De longe, a cidade parecia um exemplo de civilização avançada para a época. Os muros eram altos, as torres se erguiam sobre as colinas, e as ruas principais estavam sempre cheias de vida. Mercadores gritavam suas ofertas em meio a multidões apressadas, enquanto os sacerdotes faziam rituais em templos grandiosos dedicados a deuses pagãos. Mas bastava um olhar mais atento para perceber que, por trás dessa fachada de riqueza e progresso, havia um ambiente de corrupção e decadência. Sodoma e Gomorra não eram cidades pequenas, eram centros urbanos influentes, situados em uma localização estratégica, próxima ao Mar Morto. Esse posicionamento favorecia o comércio e a comunicação com outros povos, tornando as cidades pontos de passagem obrigatórios para mercadores e viajantes. A arquitetura era impressionante para a época. Havia palácios, mansões luxuosas, praças amplas e templos majestosos.
As casas dos mais ricos eram feitas de pedras polidas, com colunas imponentes e pátios internos decorados com estátuas e mosaicos. As praças eram o coração da cidade. Durante o dia, esses locais fervilhavam de atividades comerciais. Comerciantes negociavam tecidos, joias e especiarias raras. Alguns vendiam perfumes trazidos do Egito, enquanto outros ofereciam tapetes bordados à mão vindos de terras distantes. Mas à noite, o cenário mudava drasticamente. As mesmas praças que eram usadas para comércio durante o dia se transformavam em locais de festas selvagens e rituais pagãos. Músicos tocavam flautas e tambores, enquanto multidões se entregavam a danças provocantes e cerimônias religiosas que envolviam sacrifícios e práticas imorais. Apesar de todo esse esplendor aparente, a cidade era um caos para quem não pertencia à elite. As ruas secundárias e os becos escuros eram perigosos. Não havia leis que realmente protegessem os mais fracos. Quem era roubado ou atacado dificilmente encontrava justiça. Se um crime acontecia, a vítima muitas vezes era ignorada, enquanto os criminosos continuavam suas vidas sem qualquer punição. Os juízes e governantes estavam corrompidos e só favoreciam aqueles que podiam lhes oferecer algo em troca. Os bairros pobres ficavam afastados das áreas centrais. Nessas regiões, as ruas eram apertadas e sujas, cheias de barracos improvisados. Os moradores viviam em condições precárias, sem acesso a recursos básicos, enquanto os ricos se banqueteavam. Para muitos, um pedaço de pão era um luxo. O pior é que não havia compaixão. A cultura de Sodoma e Gomorra não incentivava a caridade nem a solidariedade. Pelo contrário, os necessitados eram vistos como inúteis, e ajudar os fracos era considerado perda de tempo. Nas áreas mais nobres, os templos pagãos dominavam o cenário. Eles eram construções gigantescas, projetadas para impressionar. Eram dedicados a diferentes divindades, muitas delas ligadas à fertilidade e ao prazer. Os sacerdotes que administravam esses templos tinham grande influência política e econômica. Os rituais incluíam banquetes extravagantes e cerimônias que misturavam religião com prazeres carnais. Para muitos habitantes, essas práticas eram apenas parte da cultura da cidade, mas, na realidade, contribuíam para uma sociedade cada vez mais decadente. Outro elemento curioso da organização de Sodoma era a ausência de um exército forte. A cidade confiava tanto em sua riqueza e em seus muros altos que negligenciava a segurança militar. Essa arrogância seria um erro fatal mais tarde, quando sua destruição se tornasse inevitável. Por fora, Sodoma brilhava como uma joia. Por dentro, era uma sociedade apodrecida, onde apenas os mais fortes e gananciosos sobreviviam. Uma cidade sem leis, sem piedade e sem futuro. Mas o que acontecia nas ruas era apenas um reflexo do que estava enraizado na cultura do povo. E, à medida que a violência se tornava parte do dia a dia, Sodoma mergulhava cada vez mais em sua própria ruína. O último dia de Sodoma, quando o pecado trouxe a destruição, o dia começou como qualquer outro. O sol brilhava sobre os palácios e mercados de Sodoma. Nas ruas, os comerciantes gritavam suas ofertas, as casas ricas organizavam novos banquetes, e os templos pagãos estavam prontos para mais um dia de rituais profanos. A cidade pulsava, mergulhada no luxo, na arrogância e no prazer. Para os habitantes de Sodoma, aquele era apenas mais um dia de excessos. Mas ninguém imaginava que seria o último. Na noite anterior, algo incomum havia acontecido. 2 forasteiros misteriosos tinham chegado à cidade. A notícia se espalhou rapidamente, e um grupo de homens violentos decidiu que esses visitantes não sairiam ilesos. O que ninguém sabia era que esses homens não eram simples viajantes, eram anjos enviados para um propósito específico: destruir a cidade. A casa onde os anjos estavam hospedados foi cercada. Os habitantes exigiram que fossem entregues a eles, mostrando mais uma vez a perversidade que dominava Sodoma. Mas algo inesperado aconteceu: uma luz cegou os agressores, deixando-os atordoados e impotentes. Esse era um sinal. O tempo de Sodoma havia acabado. Ao amanhecer, os anjos falaram com Ló, um dos poucos homens justos que ainda restavam ali: saia daqui, leve sua família e não olhe para trás. Este lugar será destruído. O aviso era claro e definitivo. Mas, mesmo assim, havia hesitação. Afinal, como abandonar tudo de repente? Como aceitar que a cidade onde viveram por tantos anos seria reduzida a cinzas?
Enquanto o sol subia no horizonte, Ló e sua família fugiam apressadamente pelos portões da cidade. O restante da população continuava vivendo como se nada estivesse acontecendo. E então, veio o momento em que a história de Sodoma e Gomorra mudaria para sempre. O céu, que até então estava azul e brilhante, começou a escurecer. Nuvens carregadas surgiram do nada, trazendo uma sensação estranha e sufocante. O vento mudou, e um silêncio pesado tomou conta da cidade. As pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Sem aviso, o primeiro raio de fogo caiu dos céus. Segundos depois, chamas começaram a despencar como uma tempestade infernal. Enxofre e fogo consumiam tudo o que tocavam. Casas ricas desmoronavam, templos explodiam em chamas, mercados eram destruídos em instantes. Homens e mulheres corriam desesperados, tentando encontrar abrigo, mas não havia para onde fugir. O calor era insuportável, o ar se encheu de fumaça, e gritos de desespero ecoavam por toda parte. As mansões que antes eram símbolo de luxo e ostentação agora eram apenas pilhas de cinzas. As ruas que antes eram tomadas por festas e pecados agora estavam cobertas por corpos carbonizados. Os que tentavam fugir eram consumidos rapidamente pelo fogo. Não importava se eram ricos ou pobres, poderosos ou escravos, naquele dia, todos estavam diante do mesmo destino. A cidade que, por tanto tempo, desafiou qualquer senso de moralidade, agora se tornava um deserto de destruição. Mas, em meio ao caos, um pequeno grupo corria pela planície, se afastando do inferno que consumia Sodoma. Ló e sua família estavam vivos, haviam escapado. Mas o aviso havia sido claro: não olhe para trás. Foi então que sua esposa, tomada pelo apego à cidade, cometeu um erro fatal. Ela parou, virou-se para olhar e, naquele instante, seu corpo endureceu. Em segundos, ela se transformou em uma estátua de sal. Seu coração ainda pertencia a Sodoma, e por isso ela teve o mesmo fim que a cidade. Quando tudo terminou, o que antes era uma metrópole próspera agora era apenas um deserto de cinzas fumegantes. Não sobrou nada, nenhum vestígio de sua glória passada. Apenas ruínas carbonizadas e o cheiro de enxofre no ar. A cidade que, por tanto tempo, acreditou ser intocável, havia sido destruída em um único dia. O orgulho, a perversidade e a falta de compaixão levaram Sodoma e Gomorra ao seu fim. E essa história serve como um lembrete poderoso: nenhuma civilização, por mais rica e poderosa que seja, sobrevive quando escolhe desafiar todos os princípios